Olá, turma, tudo bem? Pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre música, tá bom? A gente hoje vai trabalhar música do gramofone à música eletrônica, certo? Então vamos lá? Prestem atenção, que nós vamos terminar o livro hoje, hein, turma? Gente, o que é o gramofone? O gramofone. O gramofone foi o primeiro a utilizar um disco para gravar os sons que seriam reproduzidos. Isso aqui é um gramofone, certo? Foram os primeiros objetos que a gente utilizava para produzir som. Tá? Vocês estão vendo um aqui, ó. É bem diferente, né? Aqui você está vendo, é uma manivela que está cortado, mas seria uma manivela que a pessoa ia girando, ia fazendo aqui, ó, girar, para fazer esse disco girar e tirar aqui o ruído que sairia, certo? Vocês estão vendo um outro gramofone. Aqui vocês têm a evolução do som. Então, deem uma olhada. Primeiro foi o gramofone, depois foi quem? O rádio. Depois vieram os LPs, certo? Depois vieram as fitas cassetes. O Walkman, que é esse aqui, ó, bonitão. A tia Vanessa teve um, hein? Não vai me chamar de velha. CD. O Discman, que é esse aqui, ó. Depois a música veio no formato digital, que foi um MP3, então as pessoas colocavam no pendrive, certo? Aí veio o quê? O MP3, que era um aparelhinho que as pessoas tinham, que andava com MP3 para cima e para baixo, certo? Aí veio a rádio online. E hoje, em 2005, veio o primeiro celular com MP3 do Brasil. E hoje vocês têm toda a tecnologia ao dispor de vocês relacionado com música, tá, gente? Tia Vanessa é um pouco antiga, né? Um pouquinho só, tá? Não me chamem de velhota. Assim, aqui a tia Vanessa teve esses dois. Eu tive esse aqui, que era o Walkman. A gente chamava de Walkman, né? E aqui a gente tinha o Discman. Então, antigamente, quando eram as fitas cassetes iguais essas aqui, a gente colocava aí no nosso Walkman e saía escutando. Lógico que a gente estaria limitado às músicas que estivessem nessa fita cassete. Então, a gente colocava no som da nossa casa e quando tocava na rádio uma música que a gente gostasse, a gente colocava ou a gente comprava uma fita cassete de uma banda que a gente gostasse, ou a gente colocava uma fita cassete virgem e a gente colocava lá no som e eu vou precisar. E aqui que acontecia? A gente gravava, apertava para gravar o que estava passando no som para passar para fita cassete para a gente, quando sair, escutar as músicas que a gente queria, tá? Depois disso, veio o quê? O Discman. Então, aqui a gente colocava o CD, tá? Tinha a opção também de ouvir a rádio por esses sons, tá? Por esses objetos. Eu tive os dois. E a gente, naquela época, a gente tinha um medo de ser assaltado, a gente andava com medo dentro do ônibus que alguém roubasse o nosso aparelho. Tá? Era muito, 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 muito interessante. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um áudiozinho de um outro aparelho que vocês vão ver que é bem antigo também, tá bom? Vamos lá. Do gramofone à música eletrônica. O desejo de registrar o som é tão antigo que é impossível precisar um primeiro relato histórico. Porém, com o passar do tempo, vimos surgir várias formas de gravar e reproduzir o som. Quem não gosta de passear ouvindo música nos fones de ouvido? Já pensou sobre como foi a evolução da gravação e a reprodução do som até chegar nesse momento? Então, é aquilo que eu estava dizendo para vocês. Como é que era essa reprodução do som? Até chegar hoje no que vocês têm, né? Era muito diferente, né? Como eu disse para vocês, essa fita cassete, ela tinha um fiozinho dentro. Então, às vezes, ela enrolava, a gente saía, enrolava tudo no som. Então, a gente tinha que tirar a fita cassete. Aí, nesses buraquinhos que tem aqui nela, aqui, ó, a gente colocava um lápis, ia girando para voltar o fio de volta ali, para a gente não perder nossa fita cassete. Tá? Então, aí vocês têm, ó, o gramofone, né? Depois vocês têm quem? O LP, né? Que vocês já devem ter visto, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ouvir alguma vitrola tocando LP, né? Mas LP com certeza vocês já viram em algum lugar, né? E as fitas cassetes, certo?
A música concreta, agora a gente vai falar sobre música concreta e música eletrônica. A música concreta é assim chamada porque é produzida com base em sons e ruídos concretos. São os de seres e objetos presentes na natureza ou no ambiente. O som de uma vassoura, por exemplo, varrendo o chão, o som de uma porta rangendo, o som de automóveis passando, o canto dos pássaros, os latidos dos cachorros, eles são sons concretos, são ruídos que vêm da natureza, né? Vêm da natureza ou vêm do nosso meio. Então, não são sons que a gente vai produzir, né? Que a gente está produzindo como a gente produz hoje. São sons que a própria natureza nos dá, são sons concretos, ok? O compositor de música concreta também pode captar sons e ruídos produzidos por instrumentos musicais. Acústicos, por exemplo, um piano, um violão, um violoncelo, uma flauta, entre outros. Se eu tocar ele, eu vou conseguir obter dele sons. Esses sons são sons concretos, certo? Que foram emitidos a partir de um instrumento musical, certo? Vamos lá. Após a gravação, ele os manipula, ou seja, modifica a velocidade, faz repetições em sequência, filtra alguns elementos, mistura outros, cria efeitos de eco, inverte-os de frente para trás, entre outros efeitos. Depois dele captar esse som concreto, ele pode modificar esse som, pode fazer algumas coisas com esse som, ou aumentar a velocidade, ou diminuir a velocidade, ele vai manipular esse som, certo? Após terem sido tratados, os diversos trechos ou objetos sonoros são organizados por meio de uma montagem ou da mistura, a fim de criar uma composição idealizada pelo artista. Então, depois que o artista ele faz todo esse trabalho na música, depois que ele faz todo esse trabalho nessa melodia aí, que ele retirou do meio concreto, ele vai ter uma composição, que é a composição que ele quis criar, a composição que ele se destinou a criar, tá? Então, se o compositor ele quer fazer uma composição com sons da natureza, então ele vai utilizar esses sons da natureza. Se a composição dele ele quer retirar de instrumentos musicais, ele vai usar o quê? Os instrumentos musicais. Então, vai depender muito do que ele está usando no momento, certo? Então, vamos lá? O movimento concretista também ocorreu na pintura e na poesia. Na música, originou-se em 1948, quando o compositor Pierre Schaeffer criou um conjunto de composições musicais, Cinq Etudes de Brutes. Ele modificava usando técnica de playback, gravações de sons acústicos, a fim de criar peças musicais com sons e ruídos organizados em séries encadeadas. O primeiro concerto da música concreta aconteceu apenas 2 anos depois, em 1950, com a apresentação da Sinfonia para um Homem Só, composta por Pierre Schaeffer e Pierre Henry, certo? O que é o playback? O playback é um sistema que faz uso de uma base pré-gravada sobre a qual podem ser gravados outros sons. Então, vocês sabem disso porque quando vocês vão cantar uma música, quando vocês já foram cantar alguma música na escola, em inglês, alguma coisa assim, a gente colocou o playback da música e você gravou o seu som, a sua voz, né? O som da sua voz em cima desse playback, certo? Então, vamos lá. No fim da década de 1970, a Sony e a Philips aliaram-se para desenvolver um disco digital. Em 1982, foi lançado o Compact Disc, mais conhecido como CD, com apenas 11,5 centímetros de diâmetro e reproduzido cerca de 1 hora de gravação. Depois veio quem? Veio o MP3. A sigla MP3 vem de MPEG, áudio, Player 3, um formato de arquivo que no início da década de 1970 permitiu que se acessasse a ouvir músicas no computador. Então, você passava a música aí para o seu MP3, você conseguia ouvir ela em qualquer lugar que você estivesse, tá? Não sei se vocês alcançaram isso. A popularização de eletrônicos, como os portas USB, como computadores, televisores, notebooks e aparelhos de som, automóveis, deu aos pendrives mais uma utilidade de ser um dispositivo para armazenar músicas.
Esse, com certeza, vocês alcançaram. O armazenamento de músicas através de um pendrive, certo? E agora, gente, nos nossos anos, a gente já tem um outro serviço, certo? O serviço de músicas por streaming, mais popular do mundo, foi criado na Suécia em 2006 e revolucionou a forma como ouvimos música. A possibilidade de ouvir música no celular, computador ou mesmo na televisão tomou os serviços de streaming um fenômeno, causando o declínio das mídias tradicionais como CDs. Quando a gente teve agora essa popularização de utilizar o CD, né, de utilizar o celular como meio de ouvir música, a própria televisão, então a gente parou, a gente deixou de utilizar essas mídias de música, que são quem? Pendrive, o próprio MP3, os discs, né, os CDs. As fitas cassete já haviam sido substituídas pelo CD, só que o CD, como ele era mais caro do que a fita cassete, muita gente continuou usando fita cassete durante muito tempo, mas depois elas acabaram sendo extintas, tá? Hoje é muito difícil você encontrar um som que ainda possua a possibilidade de você tocar em CD, né? Mas existe, mas é difícil, tá certo? Depois disso, gente, veio quem? A música eletrônica. O que é a música eletrônica? É a música eletrônica que vocês gostam de escutar? Putz, 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 putz. Não. Vamos ver como é que surgiu a música eletrônica, tá? Que foi a música feita através de instrumentos, tá? Sem a necessidade de pegar os sons concretos. Vamos lá. A música eletrônica é produzida partindo-se de sons artificiais. Lembra? Então, a gente não vai mais utilizar os sons concretos. A gente não vai mais retirar os sons concretos lá da natureza, dos instrumentos. A gente consegue utilizar por sons artificiais. Ou seja, aqueles que foram criados de forma eletrônica, por uma máquina idealizada especialmente para essa finalidade. Depois de prontos, os sons podem ser igualmente manipulados, conforme ocorre com a música concreta. As primeiras experiências para a produção de música eletrônica, ao contrário do que se pode supor, datam do século XIX. Um dos instrumentos mais famosos desses primórdios foi o temerim. Então, aqui a gente tem quem? O temerim. O temerim foi um instrumento, o mais antigo que tem, que a gente pôde usar na música eletrônica, certo? Eu vou colocar para vocês escutarem lá o temerim, para vocês verem como é interessante, porque só de falar vocês não vão conseguir entender o que eu estou falando para vocês. Porque até eu tive que parar para olhar como é que porque eu não sabia como é que era, certo? O temerim era tocado sem que o executante escutasse a mão, encostasse a mão, ele não precisava encostar a mão no aparelho. Os sons eram produzidos com a proximidade da mão do músico em relação à antena do aparelho. Vocês estão vendo aqui a moça? Só em ela aproximar a mão da antena, o som já era produzido. Não é necessário encostar, certo? Que interferia na frequência de uma corrente elétrica, aumentando ou diminuindo a vibração dos sons. O sintetizador surgiu por volta da década de 1950. Tem o temerim como seu precursor. Então, o temerim foi o precursor aí desse movimento de música eletrônica. Então, ó, eu vou ler para vocês só esse que eu trouxe aqui e eu vou colocar para vocês a música eletrônica. Seu nome vem da versão ocidental do nome do seu inventor, o russo Leon Temerin, que patenteou seu dispositivo em 1928. O que quer dizer patentear, pessoal? Ninguém pode fazer um igual sem a permissão dele. Ele tem a patente, então ninguém pode copiar. Para fazer um instrumento tem que ter a permissão dele, tá? O instrumento é controlado através de duas antenas de metal, que recebem a posição das mãos do músico e controlam os osciladores de frequência. Com uma das mãos e com a outra a amplitude, o volume. Então, com uma ele vai dar a frequência e com outra ele vai dar o volume, se o volume vai ficando mais alto ou vai ficando mais baixo. De forma de que não seja preciso tocar no instrumento. Os sinais do temerim
são amplificados e enviados para um altifalante, que é o alto-falante que vocês conhecem, certo? Eu vou mostrar para vocês agora o que é este temerim, tá? Deixa eu pegar ele aqui, para vocês terem uma noção de como é que funciona o temerim. É bem diferenciado, viu, pessoal? Do que a gente está acostumado a ver, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Então, aí deu para vocês terem uma noção, né, pessoal, do que é o temerim, tá bom? Então, vocês viram que ele não precisa tocar, né, no instrumento, que o instrumento, ele já vai dando sons e o volume vai aumentando de acordo com a mão dele. Então, uma mão ele vai usar para a altura, enquanto a outra ele vai fazendo os movimentos para fazer o som que ele quer, tá? Bem diferente, né? Imagino que deva ser muito difícil utilizar um objeto desse para produzir música, tá bom? Mas hoje a gente não está utilizando mais, tá certo? Então, vamos lá. Próxima página é a atividade, página 33 e a página 34. Vocês irão responder essas duas páginas, tá bom? Então, vocês vão lá ler as questões, prestem atenção. Não é sim, não, talvez, né? As respostas, ela tem sempre um porquê, por que isso ou por que aquilo. Então, observem as questões, tá bom? É a página 33 e a página 33 e a página 34. Certo, pessoal? Então, aqui vocês vão preencher todos os questionários, tá bom? Beijinhos. Até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Bye, bye.